citar aquilo que está estou a citar aqui que está precisamente aqui no parecer. Eu vi, li, exatamente. Fala também das 7 subconcessões lançadas e adjudicadas nos últimos 3 anos, isto referia-se à data em que o relatório foi feito, em que apenas a partir de 2039 terão caixas... Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Dou desde já as boas-vindas à sua autora Isabel Duarte, familiar de Celestino Amaral, jornalista em 1980 no jornal Portugal Hoje. A sua autora está aqui presente a requerimento dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS, nesta que é a 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. Nós teremos este depoimento da sua autora num modelo que funciona em 3 rondas. A primeira de 5 minutos com a intervenção dos partidos presentes numa gestão de pergunta-resposta imediata. A segunda ronda de 3 minutos e, por fim, uma terceira ronda de 2 minutos. Para além dos partidos políticos presentes, temos presentes também representantes das famílias das vítimas que poderão, a pedido, fazer perguntas. Nesse sentido, Sra. Doutora, tem a prerrogativa de, caso entenda, poder fazer uma intervenção inicial ou prescindir desta intervenção e responder apenas às perguntas dos senhores deputados e representantes das famílias das vítimas, como preferir fazer. Prescindo qualquer intervenção. Muito obrigado. Eu, portanto, o primeiro grupo parlamentar a falar seria o Bloco de Esquerda, que não se encontra presente. Eu passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Dual Ramos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, enfim, não vou contestar e vamos começar, mas está sempre o PSD a começar, porque o que está a começar é o seguinte, agora já percebi o que é que se passou, era o PCP, como não há, passa ao PSD, volta para trás, é o Bloco de Esquerda, como não há, é o PSD, quer dizer, não há efetivamente assim rotação, uma vez que é sempre o PSD a suceder aos grupos faltosos. Portanto, eu não creio que essa seja uma rotação certa. Não é? Se saltou a rotação, roda para o seguinte, não volta para trás. É só a questão que eu queria chamar a atenção. Pois é, uma questão que me põe. Eu tenho aqui este ordenamento que... Não sei se quis explicar a minha objeção. Sim. Sr. Presidente, não faço questão nenhuma em ser o primeiro a falar. Absolutamente. Mediante a votação que tínhamos... Mas também seguimos as instruções. Pois, claro. Não, é que isto está segundo as instruções. Poderemos ver isso, Sr. Deputado, na... Não, quer dizer, aquilo que, e creio que é o que acontece noutras comissões, quando numa grelha alguém prescinde a sua vez, passa para diante, não volta para trás outra vez. Senão está sempre... não é? Portanto, quer dizer, se o PSD falou na última vez em lugar do PCP e, portanto, também do Bloco, porque não estava, bom, agora seguiria para o Partido Socialista e depois para o CDS e depois, se não, está sempre, é o que aparece e, portanto, queria chamar a atenção para a ordenação dos trabalhos. Eu percebo a dúvida, Sr. Deputado, os serviços limitaram-se a seguir a regra estabelecida. É uma questão que poderemos falar na próxima reunião de conferência de coordenadores com a mesa. Eu daria a palavra... Não, mas a regra está para esta reunião, Sr. Deputado. Daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Dual Ramos. Estamos a zeros novamente. Ok, muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes familiares das vítimas. Sra. Doutora Isabel Duarte, muito obrigado por ter vindo. Está aqui na qualidade de mulheres do falecido jornalista Celestino Amaral, que foi jornalista do jornal Portugal Hoje e que, em 11 de novembro de 1980, esse jornal publicou uma manchete que Portugal estaria a fazer venda de armas para o Irão. Foi dito aqui, primeiro pelo diretor, que não se recordando ao certo, mas de facto falou no nome do marido da sua autora, mas depois pelo Dr. Miguel Reis, que também era jornalista nesse mesmo jornal,
que o seu marido estaria a investigar esta matéria e que seria um dos principais, de facto, jornalistas com este tema em concreto. A pergunta que lhe faço é se, de facto, recorda-se do período em que o seu marido, estaria a fazer esta investigação e que, se esse período, se eventualmente tem também algum espólio sobre esse trabalho, o que é que nos sabe dizer relativamente a essa investigação que teria sido conduzida pelo seu marido. Muito obrigado. Doutora, para responder, faz favor. Muito obrigada. O Celestino Amaral e eu fomos casados em segundas núpcias, conhecemos em 1985, eu enquanto advogada do Expresso e ele enquanto jornalista do Expresso já, e portanto eu em 1980 nem sequer sabia que o Celestino Amaral existia. Enfim, não me lembro de saber que ele existia. De qualquer forma, o Celestino Amaral nunca largou este assunto depois de ser casado comigo e, na verdade, foi tanto assim que o José Esteves era visita de nossa casa. Tem espólio, o espólio pertence aos herdeiros. O Celestino Amaral tem 3 filhos e eu. Os filhos do Celestino Amaral tiveram há tempos uma oferta de um jornalista para análise do espólio e trabalho sobre o espólio do pai, que é importante. E recusaram esse trabalho. Não sabem exatamente ainda o que é que lhe vão fazer, mas somos 4. E obviamente que eu creio que existe material sobre o desastre de Camarate. Era um assunto em que ele trabalhou muito e que o levou a investigações muito importantes. Mas, em todo o caso, como digo, para libertação desse material, evidentemente esta comissão é importantíssima e terá prevalência, mas terei que falar também com o filho do primeiro casamento, do meu marido, e os dois filhos que tive com ele, todos maiores, neste momento. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Viu esse espólio, certamente. O Celestino falava bastante comigo sobre este e todos os outros assuntos. E não nos consegue adiantar, relativamente a este tema em concreto, a venda de armas de Portugal para o Irão e relativamente ao desastre de Camarate. Sobre a venda de armas para o Irão, eu não me recordo de falar com ele sobre aquilo que seria, eventualmente, e que hoje se diz, ou se está a trabalhar nesta comissão como sendo um dos polos de investigação importante. Não me recordo de falar sobre isso, mas sei que ele se apercebeu de muitas coisas e falava comigo de muitas coisas que mais tarde vieram a ser óbvias nas comissões de inquérito, algumas confissões até que lhe tinham sido feitas a ele antes de serem feitas aqui. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Disse há pouco que José Esteves era visita de casa. Ele adorava os meus filhos. E pode também concretizar um pouco melhor o que é que falaria e porque é que criaram esses laços? O que o José Esteves falava com o meu marido, não sei. Sei o que o meu marido falava comigo. O José Esteves dizia que era inventor, levava uns brinquedos para os miúdos, umas coisas engraçadas, levava-lhes sempre presentes. Como o José Esteves, imensas pessoas, todas as fontes que eram contactadas pelo meu marido de ordinário gostavam muito dele e tinham uma relação com ele muito profunda. E o José Esteves tinha, e sobretudo relacionou-se muito com os miúdos. E portanto, o que o meu marido falava comigo teve que ver com aquilo que, tanto quanto eu tenho acompanhado as coisas que se têm passado nas comissões, com aquilo que o José Esteves depois veio dizer aqui.
nomeadamente em 2006. Era isso. Ou seja, que ele tinha tido um papel importante na preparação de um engenho explosivo ou na colaboração do... Meu marido sempre acreditou e defendeu a teoria de que tinha havido atentado. Desde sempre. E creio que isso está espelhado nos trabalhos que ele fez. Soutora, e para além de ser essa a convicção do seu marido, ele apontava um motivo, ou seja, conseguia encontrar de facto o móvel desse mesmo atentado? Aquilo que lhe parecia é que tinham sido razões políticas e que teriam que ver com questões económicas e subterrâneas, digamos assim, da gestão, má gestão ou boa gestão de algumas coisas subterrâneas. O que é que era em concreto, eu neste momento não me recordo, porque não fui ver o material que lá tenho, mas aquilo que me recordo e que para mim era de facto mais importante, enquanto pessoa que lidava com aquela outra que aparecia lá em casa, era essa convicção do meu marido, que se relacionava com o Sr. José Esteves e com a intervenção dele nesse assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essas conversas que o seu marido teve com o José Esteves foram nos anos 80, certo? Foram nos anos 80. Portanto, essa confissão terá ocorrido logo nos anos 80. O meu marido, o Sr. José Esteves ia à nossa casa quando nós vivíamos na Avenida Estados Unidos da América, portanto, depois do nascimento da minha filha, isto é, no princípio dos anos 90. A minha filha nasceu em 1990, o meu filho em 89 e de facto seria no princípio dos anos 90. O meu marido faleceu em 96, portanto é este período. Muito obrigado. Soutora, depois de ter feito esta investigação, pergunto-lhe se do ponto de vista profissional ou até pessoal, se o seu marido houve alguma repercussão. Ou seja, pelo facto de ter feito esta investigação, pelo facto de ter essa convicção, se sentiu que de alguma maneira isto o prejudicou ou não, relativamente ao que pensava sobre o camarada? O meu marido nunca foi prejudicado, nem nunca se sentiu prejudicado pelos trabalhos que fez. Era uma pessoa de grande coragem física e intelectual, apesar de ser, conforme foi dito aqui, um homem pequeno. Mas houve um caso que ele largou conscientemente, porque sentiu a família ameaçada, mas não teve nada a ver com este, tinha que ver com os diamantes angolanos. E, portanto, ele... Creio que sobre este caso o que fez foi o que ele pensou possível fazer, sendo que a sensação que eu tinha nas conversas que ele tinha comigo é que ele tinha uma grande desilusão sobre as investigações que tinham sido feitas até aí, por quem devia fazê-las, não é? Sentia uma frustração muito grande, porque a sensação que nós tínhamos nas conversas que tínhamos um com o outro é que havia coisas que tinham sido postergadas e depreciadas nessas investigações, por razões que não sei quais foram, não me compete estar a especular sobre isso. Objetivamente, sim. E isso era uma desilusão dele. Não sabe se ele comentou isto com outras pessoas que para além da soutora, ou seja, esta frustração, ou seja, esta própria confissão do José Esteves... Desconhece, fez esse comentário. Diga-me o seguinte, o Expresso, a soutora trabalhou... Sou advogada do Expresso desde 1985. O Expresso... Conheci o meu marido. Muito bem. Passado uns anos, 80, salvo era 1985, começou a publicar, de facto, uns artigos a propósito desta questão da venda de armas para o Irão. Inclusive, até deu origem a uma comissão de inquérito que não prosseguiu com a queda do governo na altura. E queria, de alguma maneira, que, sendo um tema que também conhece, porque trabalha nesse semanário, se de alguma maneira isto foi relacionado uma coisa com a outra. Ou seja, se houve aqui algum link que foi feito,
quer com o camarada, quer com a investigação que o marido da Soutora fez na altura do Jornal Portugal Hoje, se depois disso, que não trabalharia, não sei se trabalharia no Expresso ou não nessa altura, o seu marido, em 1985, mas gostaria de perceber se relacionaram uma coisa com a outra. O meu marido trabalhava no Expresso em 85, e é curioso porque eu não me recordo da ligação às armas do Irão, eu não me recordo, mas há coisas que nós arquivamos sem saber porquê, não é? Na nossa memória. Talvez que as minhas memórias tenham que ver com coisas mais emocionais, não é? Eu não estava tão por dentro dos factos, estava mais por dentro dos sentimentos que o meu marido tinha em relação aos factos. E portanto, eu não consigo fazer a ligação de uma coisa à outra, a não ser que consulte documentação que talvez exista. Mas assim, não consigo. Muito bem. O senhor já esteve, entretanto, depois da morte do seu marido, deixou de ser de visita, ou seja, ou relaciona-se... Não, o senhor já esteve, ia lá à casa porque era conhecido do meu marido. Não sou amiga, nem quero ser, do senhor José Esteves, não é uma pessoa que tenha nada a ver comigo. Sr. Deputado, faz favor. Uma pergunta. Doutora, alguma vez ouviu falar, e o seu marido, conheceu o passado 5 anos de ter saído a notícia no Portugal Hoje, com o possível, relacionar camarada com o possível reconhecimento da República de Sauri? Nunca ouviu falar, só alguma vez ouviu falar, se na questão das armas, que o seu marido provavelmente comentou com a Soutora, se alguma vez isto foi falado? As minhas memórias sobre o trabalho dele relativamente a camarada tinham que ver com o facto de ele estar convencido com uma certeza muito grande de que as coisas não tinham acontecido por acaso. Isto é, não tinha sido um caso fortuito, não é? Tinha sido uma coisa planeada. Esta era a convicção dele. E, portanto, as minhas memórias têm que ver com isto e com o facto de nós termos, de vez em quando, lá em casa, uma pessoa que, pronto, para mim era um pouco incómodo e estranho, não é? Como imagina, mas a minha vida com o Celestino Amaral era cheia de incomodidades e estranhezas, naturalmente, não é? Ela era um grande jornalista de investigação, não é? Eu passei por coisas que dificilmente as pessoas passam. Com ele e trabalhando com ele e nós fazíamos muitas coisas em conjunto. Eu auxiliava muito na análise jurídica de algumas coisas e ele tinha muito gosto em partilhar comigo essas coisas. E, portanto, eu, relativamente a isto, de facto, era mais ele estar convencido de uma série de coisas que ele achava que toda a gente já devia estar convencida àquela altura, não é? E que não deviam estar a perder tempo com outras coisas. Era mais isso. A questão das armas e da República Saharaui, não me recordo, não consigo fazer a ligação. Como digo, pode ser que eu, se olhar para alguns papéis que eventualmente existam lá em casa, possa auxiliar-vos em alguma coisa. Neste momento não, em termos de mnemónicas não tenho. Doutora, mesmo a última pergunta, e peço desculpa pela insistência. A doutora falou há pouco de questões subterrâneas. Eu não quero de facto ser incómodo e estar a perguntar por uma que seriam de facto essas questões subterrâneas, não é? Se tem ideia do que, relativamente à questão do atentado de Camarate, e depois, se no espólio, se a doutora do que viu, de facto reconhece, disse há pouco que acha que sim, mas reconhece matéria importante para esta Comissão de Camarate. Eu tenho ideia que na altura em que o meu marido faleceu, que eu olhei para algumas coisas que existiam lá. Uma das coisas importantes era o imenso material sobre os GAL, sobre o tráfico de droga,
e também camarada. E creio que há material do espólio do meu marido sobre isto. Não me recordo do que vi na altura, nunca mais mexi nos documentos. Penitencio-me por isso, de facto não é algo que eu não devesse ter mexido, mas também, se calhar, não encontrei ninguém que me auxiliasse adequadamente sobre isso. E os filhos não querem que aquilo seja mexido por qualquer pessoa. Mas, como digo, eu posso eventualmente ver para uma comissão parlamentar de inquérito, acho que os meus filhos não vão recusar, e o outro filho do Celestino, que é como se fosse meu filho também, não irão recusar o acesso. De resto, não posso dizer mais nada que não saiba, não é? Nada. Passaria a palavra ao grupo parlamentar do PS, a Sra. Deputada Isabel Oneto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à doutora Isabel Duarte a disponibilidade para estar aqui presente. Muito obrigada. E também para lhe dizer que tive o grato gosto, tive a felicidade de conviver com o Celestino Amaral como jornalista. E eu era estagiária, mas aprendi bastante, lembro-me de ter aprendido bastante com alguns dos jornalistas que fizeram nome no jornalismo português. E daquilo que precisamente conhecia o Celestino Amaral, não seria apenas pelo contacto com o José Esteves que o levaria a formar a convicção de que o camarada foi atentado. De forma alguma. Portanto, não seria isso certamente. E, portanto, haveria muitas outras pistas que o Celestino Amaral terá seguido e terá procurado para além daquilo que poderia ter sido a informação que lhe foi dada pelo José Esteves. E tanto quanto me lembro, ele terá tentado confirmar tudo aquilo que o José Esteves lhe terá dito. Suponho que o Celestino teria feito isso, teria tentado confirmar palavra a palavra aquilo que o José Esteves lhe disse. A primeira questão é, quando conheceu o Celestino Amaral, já ele conhecia o José Esteves ou ele conheceu o José Esteves depois? Se tem presente, se tem ideia na sua memória, se se era uma relação pré-existente à vossa ou se foi posterior? Creio que não tenho a certeza, desculpe. Não estou habituada a... Não tenho a certeza do que vou dizer, mas estou convencida que não, que o Celestino Amaral conheceu o Sr. José Esteves no princípio dos anos 90 ou no final dos anos 80. Isto é, já depois de eu... Estou convencida disso. Não tenho a certeza. Porque eu não me recordo dele me falar sobre o Sr. José Esteves até que o Sr. José Esteves passou, de vez em quando passava lá por casa. E era, de facto, no princípio dos anos 90. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E tem ideia de outros contactos, para além do José Esteves, que o Celestino Amaral... aliás, deixe-me fazer um ponto prévio, Sr. Presidente, se me permite, para dizer o seguinte. Ponto prévio à questão, que é o seguinte. Antes de mais, agradecer a disponibilidade relativamente ao espólio, mas eu creio que nós temos que ponderar uma questão que tem a ver com o acesso a espólio de jornalista e que, portanto, devemos colocar a questão à Comissão da Carteira Profissional e ao Sindicato de Jornalistas sobre a possibilidade de acesso na medida em que o material pode estar sujeito a segredo profissional de jornalista, claro, para não violar, claro, as fontes, porque mesmo pós-morte, eu creio que a tutela do segredo profissional se mantém. E, portanto, agradecendo a sua total disponibilidade, eu creio que a Comissão previamente deverá procurar por esta questão, não é? Peço desculpa de interromper, mas uma das preocupações minha e dos filhos foi precisamente essa, e nós nunca disponibilizaríamos material que entendêssemos que seria material sigiloso de jornalista. E eu falo do Sr. José Esteves, porque o Sr. José Esteves já esteve aqui a dizer a mesma coisa que disse muitos anos antes ao meu marido. E foi por isso que eu falei do Sr. José Esteves. Muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigada. Não queria só deixar a salvaguarda desta questão, porque Obviamente. às vezes estamos Sim, animados com certeza. pela informação e esquecemos de alguns rituais. Tem ideia de outros jornalistas que com o Celestino Amaral tenham procurado investigar a questão de Camarate? Não sei, não me lembro. Nas conversas não sabia se ele com outros colegas de trabalho falava sobre estas matérias, sobre a matéria de Camarate? Com certeza que sim. Mas não, o Joaquim Vieira eram os dois jornalistas do Expresso de investigação na altura mais importantes, pelo menos. Com certeza que o Joaquim Vieira terá pelo menos discutido com o meu marido sobre estes assuntos. Eles eram muito amigos e confidentes e complementavam-se muito a trabalhar. De resto, não sei mais nada. Sei as conversas que o meu marido tinha em casa comigo sobre esse assunto. O que é que ele falava no Expresso, não sei. Senhora Deputada, por favor. Sr. Presidente, eu não sei se daqui quer... Não. Muito Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do CDS para intervir o Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo em nome do CDS, em meu nome pessoal, também por cumprimentar a doutora Isabel Duarte e agradecer-lhe a disponibilidade de estar aqui presente e nomeadamente, as respostas que já nos deu e a colaboração que presta a esta Comissão e que pode ser muito importante. A doutora já referiu, portanto, só conheceu o jornalista Celestino Amaral depois de 1980, casaram em 1985, e que não associa, digamos, a matéria de Camarate, na sua memória, à investigação que ele também fez quanto às armas para o Irão. E eu queria lhe dizer que nós também não até há pouco tempo, não é? Portanto, enfim, mas são duas matérias cujo conhecimento e do grau de investigação que o jornalista Celestino Amaral fizesse são importantes, independentemente da conexão que eles tenham estabelecido ou não entre uma e outra, porque nós próprios também só a fizemos muito mais tarde que isso, enfim, no meu caso, em 1995, portanto está a ver, e só mais tarde é que tivemos conhecimento desta notícia de que não nos recordávamos que existia. Portanto, agora, as perguntas que queria fazer. Em 1985, salvo erro, tinha estourado, digamos, o caso do Iran Gate nos Estados Unidos. É natural que tenha memória. Sim. E, portanto, gostava de saber se essa foi uma matéria que interessasse o jornalista Celestino Amaral e que ele investigasse, e, nomeadamente, a passagem desse tráfico também para Portugal, como, aliás, chegou a ser documentado por alguma imprensa portuguesa. Recordo-me do Semanário, não sei se o Expresso também. Sim, creio que o Expresso também. Eu vi recentemente réplicas de notícias sobre isso, precisamente a propósito do caso do Iran Gate, sim. E, portanto, foi também uma matéria, já no Expresso, investigada também pelo seu marido. Sim, creio que sim. As notícias, como digo, o meu depoimento aqui, e em função desta ligação, que não é a ligação, ou investigação... Sim, eu peço que, pronto, nesta altura esqueça a ligação, porque se calhar nesta altura era impossível fazê-lo, não é? Associar uma matéria à outra, a menos que tivesse informações muito próximas, e nós também não fazíamos. Mas a minha pergunta é, na investigação, especificamente sobre o Iran Gate, independentemente de ter ou não estabelecido, na altura, qualquer ligação com o Camarate. Sim, eu não tenho essas memórias, mas como digo, talvez que seja de alguma utilidade eu consultar documentação, não é? E desse ponto de vista poderei, se entenderem útil, voltar a falar sobre isso, porque eu não sei explicar isto, não é? Não sei explicar, mas de facto este é um caso que concita muitas emoções, muito mais do que raciocínios muito claros sobre certas coisas, não é? E eu, de facto, o que me lembro mais é isto que acabei de dizer, não é, ao Sr. Deputado do PSD,
mais do que outra coisa qualquer. A questão das notícias. Sinceramente, acho que é preferível eu ver melhor o que é que possuímos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se a doutora Isabel Duarte já teve a ocasião de ver concretamente a notícia do Portugal Hoje de que falamos. Não tenho essa notícia. Então eu depois pedirei para ser-lhe facultada uma cópia. Portanto, isto é uma notícia que sai no dia 11, com profusão de perguntas, gera uma nota oficiosa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa, que sai publicada no dia 12, com comentários e, portanto, com insistência na linha do jornal, e depois o jornal não volta ao assunto. Mas quem leu à distância esta notícia percebe que um enredo, independentemente de ser verdadeiro ou falso, está confirmado ou não confirmado em todos os seus detalhes, é aquilo que mais tarde nós viemos a saber, que é a Irangate. Bom, é o mesmo enredo. Na altura não havia forma de o saber, passados uns anos havia. E, portanto, o que eu pediria à doutora Isabel Duarte é que, lendo a notícia e consultando o espólio do jornalista Celestino Amaral, nomeadamente as questões publicadas, portanto, aquilo que não está coberto pelo segredo profissional, se houver alguma coisa que se cruze com isto, que seja uma continuação, que nos alerte para isso, que podia ter esse interesse. Depois eu gostava de lhe perguntar, no mesmo contexto, e também não fazendo nenhuma ligação, necessariamente com o Camarate, se nessas investigações sobre o Irangate alguma vez ouviu falar, nomeadamente ao seu marido, nesta expressão, October Surprise. Não. Não. Muito obrigado. Bom, agora voltamos a Camarate e às questões de José Esteves, enfim, que já referiu. E eu lhe referi alguns nomes, se recorda de ter ouvido o seu marido, nas investigações do trabalho sobre Camarate, ter ouvido falar nestes nomes. Li Rodrigues. Com certeza. E o que é que ele se referia sobre ele? Tem ideia? Não posso precisar qual era o papel de cada uma das pessoas. Lembro-me apenas do papel do Sr. José Esteves, porque era assim assumido como tal, não é? Depois, mas o Lírio Rodrigues, naturalmente, que era uma das pessoas que ele falava muito, ligando ao caso Camarate, sim. Sr. Deputado, faz favor. Mas ele referia porque o José Esteves também falava no Lírio Rodrigues e que conhecia o Lírio Rodrigues, ou não? Ou eram questões paradas no conhecimento de Celestino Amaral? Não posso precisar. Farinha Simões. Sim. Carlos Miranda. Não me recordo. Vítor Pereira. Não me recordo. Frank Sturgis. Sim. Portanto, Celestino Amaral falou no nome de Frank Sturgis. Sim, creio que me recordo desse nome. E Frank Fiorello. Não. Não. Frank Sturgis, sim. Sim. Sim, é importante. Bom, relativamente ao espólio dos falecidos jornalistas Celestino Amaral, recorda-se se ele tem coisas que sejam contemporâneas do seu trabalho no Expresso ou também do tempo mais antigo do tempo de Portugal Hoje? Não sabe. Só vendo. A ideia que eu tenho sobre a forma como ele guardava a informação sobre Camarate recordo-me que ele tinha muito cuidado com essa informação, de um ponto de vista da organização, e que é provável que exista material que seja útil para esta comissão. A ideia que eu tenho é que existirá provavelmente algum material importante. Obrigado. Só uma última pergunta. A doutora referiu que Celestino Amaral tinha um filho mais velho. Que idade é que ele tinha em 1980? 1980. 1980.
Era menor. Ah, Era menor, muito pronto, não pequenino, interessa, pronto. sim, muito pequenino, sim. E tem ideia de quem fossem pessoas que convivessem de perto com o jornalista Celestino Amaral em 1980 e que pudessem ter acompanhado concretamente a investigação que ele estivesse a fazer sobre a questão das armas para o Irão? Se tem ideia de... 1980, Sim. não. Não. Não tenho. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra, em representação dos familiares das vítimas, ao Sr. Luís Filipe Rocha. Muito obrigada. Por favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Doutora. Queria só precisar de duas questões. Refere que o Zé Esteves começou a aparecer algures entre finais dos anos 80 e princípios dos anos 90. Sim. Isso significa que não poderá ser 1994, ou já será um bocadinho tarde para ele começar a aparecer? Por favor, Sra. Doutora. Pode ser 1994. Nós vivemos nos Estados Unidos da América até ao final do ano de 1994. E, portanto, pode ser entre 92 e 94. Por favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nas conversas que foram tendo relacionadas não apenas com a questão de Camarate, mas também com as questões relacionadas com tráficos de armas, etc., tem ideia de se falar de militares portugueses envolvidos? Desculpe, o Luís Rodrigues, o meu marido, falava nele a propósito do tráfico de armas. Sim, agora recordo-me. Eu agora perguntava-lhe sobre militares portugueses, ou seja, quer o tráfico de armas, quer uma questão que tem preocupado aqui a Comissão Parlamentar, que tem a ver com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, eram temas que apareciam nas preocupações do Celestino Amaral. Recordo-me que o meu marido trabalhou muito sobre o tráfico de armas. Sim, estou-me a recordar agora, sim. E não se recorda, portanto, de haver, digamos, conversas sobre participação ativa de militares portugueses no tráfico de armas e questões relacionadas com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar? Não posso dizer aqui nomes. Se Não, eu digo só o universo, desculpe. Não. Recordo-me, sim, de haver uma pessoa. Não tenho a certeza, não posso falar aqui no nome dessa pessoa. Mas recordo-me de uma pessoa com quem que era uma das preocupações do meu marido, sim. Muito bem, só insistir um bocadinho. Eu não lhe estava... Desculpe, Sr. Presidente. Não, por favor. Não estava, de facto, a pedir nomes. Só se... o ano de 1980 é um ano em que existe ainda um poder militar muito presente. Se essa questão aparecia na... O meu marido escreveu sobre o tráfico de armas. E as pessoas relacionadas com isso estão nessas notícias. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Ora, passaríamos à segunda ronda. Pergunta para fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer uma vez mais o facto de ter vindo e ter contribuído para o aprofundamento da investigação deste caso, mas, enfim, não querendo citar nomes, enfim, que não pode citar, mas se recomenda a esta Comissão alguns nomes que possam também ajudar na descoberta da verdade, ou seja, se a autora da envolvência que teve com o seu marido, se nos pode, de facto, ajudar a dar mais alguns nomes para esta investigação. Muito obrigado. Se, eventualmente, o desastre de Camarate tiver que ver com questões de tráfico de armas, os nomes de que os senhores precisam estão nas notícias do meu marido.
Isso só para tráfico de armas. Não há outra pista. Como eu digo, eu não consigo associar a nenhum outro móvel que não fosse aquele de que se falava na altura. O fundo de... Esse. Portanto, a ideia que eu tenho, as memórias que tenho, é que só se falava disso nessa altura. E se falava, eu não digo que fosse o meu marido que falava, não é isso. Pronto, eram as vozes públicas, não é? Mas eu estou com uma sensação estranha neste momento relativamente à questão do tráfico de armas e ao trabalho que ele fez, e aos trabalhos que ele fez. Por isso talvez seja bom para toda a gente olhar para esse espólio das notícias que ele publicou sobre o tráfico de armas, com nomes que estão lá, que eu me recordo que estão. Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Isabel Neto, Sr. Deputado José Ribeiro Castro, pelo CDS. Só uma pergunta. Quando a doutora Isabel Duarte, quando refere notícias publicadas, é notícias publicadas no Expresso? No Expresso. Portanto, enfim, muito rapidamente, no final é mais uma pergunta, mas já agora para encerrar a nossa intervenção. Hoje eu associo-me às cautelas, à prudência que a senhora deputada Isabel Neto referiu quanto à consulta do espólio. De facto, nós temos todo o interesse em que esse espólio possa ser analisado e estudado, com todo o respeito pela memória do jornalista e pelos deveres que impendem sobre o jornalista. Portanto, que a Comissão consulte, solicito que a Comissão consulte o sindicato, a Comissão de Deontologia, a Comissão de Carteira, os órgãos que sejam competentes quanto aos termos em que podemos ter acesso. Obviamente, pedir à doutora Isabel Duarte se é intérprete dessa nossa vontade junto dos filhos de Celcina Amaral e se nos informam também qual é a sua disponibilidade, e pedir-lhe também se pode assistir os serviços de comissão. Nós pediremos ao Expresso uma recolha das notícias publicadas sobre esta matéria no Expresso, mas talvez a doutora nos possa ajudar na sua identificação e recolha se alguma coisa nos escapar, e portanto desde já lhe pedia essa ajuda. E muito obrigado. Com certeza, muito obrigada eu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, não sei se quererá acrescentar mais alguma coisa a este depoimento que fez para terminarmos a nossa sessão. Não pretendo acrescentar nada. Eu estou aqui para esclarecer aquilo que eu sei e as vossas dúvidas, não é? Eu não tenho nada a acrescentar, não faço parte desta comissão. Eu, em nome da Comissão, agradeço e do Parlamento agradeço à Sra. Doutora o ter vindo até nós, os esclarecimentos prestados, e daria então por encerrada esta reunião. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Foi um prazer. Até uma próxima. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigada.